Olá, queridos amigos, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom nós, nessa oportunidade, podermos encerrar nosso trimestre, a última lição deste domingo, a 13ª edição, com o título A Intercessão pela Igreja. Eu creio que esse trimestre não poderia ter um assunto tão fundamental, de fundamental importância neste momento que estamos vendo. Encerrar falando sobre a oração pela igreja, a intercessão pela igreja é muito importante. É algo realmente que nós temos que rever, pensar nisso com muito carinho. Que as nossas igrejas hoje estão precisando que a gente interceda com bastante dedicação, com bastante afinco, com ardor, com desejo, porque o que nós mais precisamos realmente é da oração. Eu quero começar, não é? Este estudo dessa lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo, orando. Eu vou colocar a música de fundo, que bendita a hora de oração. É um hino maravilhoso que todos nós conhecemos. Depois vamos ler o texto e trabalhar este assunto que é tão importante. Eu convido você a orar comigo nesse instante. Feche seus olhos, abaixe a cabeça e vamos ouvir aqui esse fundo musical Bendita a hora de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, eu te agradeço, Deus bendito, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. O Senhor nos dá a oportunidade, Senhor Deus, de poder transmitir a lição para a tua igreja, o estudo da lição da nossa escola bíblica, Senhor. E a gente pode, mesmo à distância, mesmo não estando presente, mas podemos, ó Deus bendito, ensinar a tua palavra. E em especial um assunto tão importante, que é a oração pela igreja. A oração, Pai, é o que mais nós estamos precisando. É de comunhão com o Senhor. É de levar o nosso pensamento diante do Senhor. É buscar a Tua presença, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe no estudo dessa lição. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada filho teu que vai estar ouvindo este estudo. Que possa ser enriquecido, que possa ser edificado, que possa ser abençoado. E aqueles, Senhor Deus, que não fazem parte de uma igreja, mas estarão ouvindo, que possam compreender a importância da tua igreja e da oração. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, derrama o teu Santo Espírito sobre nós, para que tua palavra seja trazida com autoridade e poder. Eu oro, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Ok. Quero ler com você, eu quero que você me acompanhe, vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, vamos ler do verso 14 ao 21, que é a base do nosso estudo desta última lição deste trimestre. Próximo trimestre, nós vamos trabalhar este assunto, oração. Então, terminamos a importância da oração, porque todo esse trimestre nós trabalhamos aqui na nossa igreja, desengrejados, nem pensar. Olha também que tema apropriado quando nós escolhemos esse tempo, nem pensar, esse tema nem pensávamos em pandemia. E olha o tanto que é importante, tanto que é relevante, tanto que Deus trabalha as coisas. Nesse tempo de pandemia, as pessoas estão deixando a igreja, estão desengrejados. Então, desengrejado nem pensar. E vamos encerrar com esse tema sobre oração. Que bom, louvado seja o nome do Senhor. Efésios 3, 14 e 21 diz assim: Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha que texto grandioso, que texto maravilhoso. Paulo dizendo, por esta causa eu me ponho de joelhos. Ou seja, é uma intercessão grandiosa. O que a gente percebe? O que a gente pode fazer uma breve avaliação? O que a gente tristemente chega à conclusão é que muitos cristãos e algumas igrejas perderam a compreensão bíblica do valor da oração. É triste perder a prática pela oração. Sabe o que acontece? Tem gente que acha que a oração é levar a Deus um monte de pedido. As coisas apertam, corre para Deus. Esquece que a oração é comunhão com Deus. Jesus orava todos os dias, várias vezes por dia. E Jesus era o próprio Deus, mas ele tinha que manter essa comunhão, essa necessidade de orar. É importante que tenha esse entendimento, sabe? Nós estamos esquecendo de orar ao Senhor, dizendo, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não ora por finança, por trabalho, por saúde, por todo tipo de problema, menos para que Deus se faça presente, menos para que Deus seja engrandecido. O objetivo dessa lição de hoje é resgatar a importância, a responsabilidade que o cristão tem quanto a orar pela igreja. Já percebeu que é tantos pedidos de oração e pouco se ora pela igreja, pouco se pede pela igreja. Então, ore pela sua igreja, mas ore com intensidade pela sua igreja. Primeira coisa que a gente aprende aqui na palavra é que a Bíblia fala, orai sem cessar. Paulo fala isso aos Tessalonicenses. Ele está dizendo, olha, orem o tempo todo. Paulo não está dizendo, meu querido amigo, amado irmão, que você vai ficar 24 horas em oração. Não, isso não é possível. Você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que descansar, você tem sua vida. Mas é o seguinte, todo o tempo você tem oportunidade de orar. Quer um exemplo? Você levantou de manhã, separa um momento para você orar. Está indo para o seu trabalho, seja de ônibus, seja de carro, ore, fale com Deus. Lá no seu trabalho, está fazendo alguma coisa, leve o seu pensamento a Deus. Então, a dona de casa, não é? Nós temos muitas donas de casa hoje. Você está lá varrendo a casa? Ore. Está lavando a roupa? Ore. Está fazendo comida? Ore. Isso é orar sem cessar. Ou seja, o tempo você pode fazer do seu tempo momentos de prazer e de oração. Por isso Paulo enfatiza que a igreja precisa estar em constante oração. Significa que o cristão, em todo o seu momento, pode separar algo para Deus, em todo o seu viver diário. A oração, nós podemos dizer que a oração pode ser intencional e planejada. Isso, vou repetir, ela pode ser intencional e planejada. Nos dias de Jesus, os judeus possuíam 3 momentos para a sua oração intencional. Era programado, era intenção. Ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. Isso era intencional. Ele sabia que naquele momento ele parava o que estava fazendo para orar. Jesus obedecia isso sim, porque era um costume importante, mas além disso, Jesus não deixava de orar nos seus momentos diferenciados, em momentos específicos. Quantas vezes Jesus deixava seu discípulo, convidava 2 ou 3 para estar e ele passava a noite inteira em oração. Porque é a necessidade da comunhão, de estar conversando com o Pai. Era uma necessidade muito grande, e muitas vezes nós não temos essa necessidade, ou seja, nós não criamos, nós não sentimos falta. Jesus sentia muita falta dessa comunhão. A oração não é uma atividade opcional na vida do crente. Tem gente que acha que oração é um item opcional. Posso orar, não posso orar. Qualquer coisa eu peço oração. Não, oração, Deus diga orai, Jesus falou orai sem cessar, Paulo falou, nós temos que ter oração como o sangue que corre na nossa veia. Nós temos que ter oração como o ar que nós respiramos.
Te pergunto, a pergunta até meio simplória. Você vive sem o ar que você respira? Você vive sem o sangue corre na sua veia? Assim é o crente. Não vive sem oração e sem a leitura da palavra. Jesus teve na sua vida grandes momentos de oração. Ele não abria mão. Jesus tinha um ministério de oração tremendo. Ainda as orações situacionais ou espontâneas são aquelas feitas ao longo do dia, a fim de atender a situação, alguma situação ou circunstância. Hoje de manhã, num dos grupos que eu faço parte, havia um pedido de oração por uma família que está, a maioria, com Covid-19, alguns em situação complicada. O que nós fizemos? Coloquei na hora, em oração agora, parei o que eu estava fazendo, orei por aquela família. É uma coisa situacional, circunstancial. Então, Jesus orava nos seus momentos intencional e também oração planejada, mas também orava em situações, circunstâncias, em situações difíceis. Jesus orou para escolher seus discípulos, orou para poder, na sua tentação, orou na sua morte, orou por mortos, orou por doentes. Ou seja, Jesus orava o tempo inteiro. Jesus orou, olha, só vou repetir para você, antes de multiplicar os pães e peixes, antes de ressuscitar Lázaro, orou antes de ser preso, orou antes da sua morte. Jesus possui momentos específicos de oração, mas também orava à medida que a circunstância exigia. Por exemplo, hoje estamos atravessando esta pandemia, essa coisa. Este é um momento que requer muita oração. O que temos feito? Eu digo para você, eu tenho buscado, tenho orado, tenho lido a palavra, lido os livros. Isso tem me alimentado, tem me fortalecido. Que digo para você, de todo o meu coração. Eu queria estar dando essa aula ao vivo para você, junto com você. Mas não posso. Sou obrigado a estar recluso, gravando um vídeo. Mas louvo a Deus por essa oportunidade. Então, a igreja precisa orar por situações do cotidiano, daquilo que está acontecendo, das situações gerais, mas em todo o tempo temos que estar orando. É fundamental que a gente tenha uma vida de oração, que a oração seja um estilo de vida. A igreja não pode negligenciar. Eu não posso deixar que a oração seja simplesmente quando acontece alguma coisa. Quando estou em apuro, quando estou em dificuldade. Oração, como disse no começo, que eu respiro, não posso ver sem. O sangue que corre na minha veia, não posso ver sem. Por isso, oração sem cessar. É isso que a palavra de Deus quer de mim e de você. Que a gente tenha uma vida de oração, que a gente ore o tempo todo. Não posso limitar a hora na hora que eu levanto, na hora que eu vou comer e na hora que eu me deito. Não. Eu tenho que ter uma vida dedicada de oração. Orar pela igreja, pelos irmãos, pela minha família. Faça isso, pense nisso. Vamos dar um breve intervalo e vamos começar em seguida.